O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o tema que rege a nossa reflexão após ter escutado a palavra de Deus, o Senhor nos convida a entender o que é a pessoa do profeta, né? Quem é um profeta? O profeta é aquele que é escolhido por Deus, e é aquele que fala em nome de Deus, né? Para nós, esta é a realidade do entendimento de toda a profecia, né? Existem pessoas que Deus escolhe, né, para mais precisamente cuidar do anúncio, do testemunho do Evangelho. Mas é muito importante lembrar que com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós, no nosso batismo, somos ali reis, sacerdotes e profetas. Isso é para nós essencial. Todos nós temos esta missão da profecia. Todos nós temos, muito precisamente, esta função de anunciar o reino de Deus, da qual o próprio Cristo nos convida com a sua própria palavra e palavra de salvação a também sermos seus continuadores neste mundo. O que o profeta anuncia? Em primeiro lugar, sempre quando Deus escolhe no Antigo Testamento um profeta, é para que, em primeiro lugar, vá até o povo. E se o profeta vai até o povo, é sinal que o povo não está dentro da vontade de Deus. Por isso, nós, por diversas vezes, já vimos, como hoje aqui, o profeta Amós, o profeta Elias, Ezequiel, Jeremias, Deus direciona, vá até o povo e diga isso, vá até o rei e diga isso, vá a toda a parte dos povoados, das cidades, e anuncie que alguma coisa não está sendo ali vivida segundo a vontade de Deus. Então o anúncio, ele é trazido segundo também uma necessidade de conversão. Lembrar que para se construir algo novo, segundo a vontade de Deus, precisa-se derrubar aquilo que você mesmo construiu e que não agrada a Deus. É o que nós chamamos de conversão.
Lembremos também o último dos profetas, João Batista, né? Lembremos, da qual o próprio Cristo disse: entre os nascidos de mulher não houve homem maior, profeta maior do que João Batista. E por quê? João Batista foi o único que anunciou a vinda do Messias e viveu com o Messias, né? Todos os outros profetas não tiveram vamos dizer assim, esse privilégio de ver, sentir, falar com aquele que eles anunciavam, o Messias. João Batista sim. E o que João Batista fez? É só ver a história, né? A voz que clama no deserto convidava a conversão. Convidou a Herodes a mudar a sua vida, se converter na sua vida, pois não estava agradando a Deus com as suas atitudes. E ele mesmo dizia, né? Na qual ali chamava muito delicadamente, mas com toda a força: Herodes, esta mulher é irmã do seu irmão, e você está casado com ela. Como pode um rei ser rei de Israel e viver em pecado? Se um rei vive em pecado, certamente é motivo para que todo o povo também tenha ali a sua perfeita desculpa para ver e viver no pecado. Se o rei faz isso, por que eu não posso fazer? É por isso que nós devemos também entender que, para o profeta, a missão dele é anunciar a palavra. E a palavra anunciada que chega aos nossos ouvidos tem que ser assimilada, transformada numa direção segundo a vontade de Jesus Cristo. É os evangelhos. O profeta, então, anuncia a palavra da salvação. Lembrar que hoje nós temos a palavra da salvação que o próprio Filho de Deus nos deixou. Ele nos ensinou pessoalmente a buscar os caminhos que agradam a Deus. Ele é o caminho que leva ao Pai. Hoje nós temos aqui os 12 apóstolos sendo enviados, 2 a 2. Isso é muito interessante também nós entendermos. Por que 2 a 2? Humanamente, se nós pensarmos, se cada um vai para um canto, você atinge outros lugares, uma extensão maior, não é assim? Mas Jesus diz a ele: envia-os 2 a 2, para que um que está pregando no momento ali, está anunciando, né, está profetizando, o outro seja testemunha daquilo que ele está falando, para que não mude absolutamente nada daquilo que Jesus disse. A nossa vida deve pautar assim. Nós não podemos inventar o Evangelho. O Evangelho já foi dado pelo próprio Filho de Deus. Então, devemos nós, 2 a 2, e a partir de 2 a 2, 10, 20, 30, 100, vivermos no mesmo testemunho que recebemos daqueles que nos passam e catequizam com o Evangelho. Sempre confirmando uns aos outros. E lembrando, quem nos confirma na fé? Em primeiro lugar, o Papa Francisco, e depois o nosso bispo. Nos confirmam na fé. Toda vez que um bispo vem à paróquia, ele vem para pregar, anunciar e confirmar a cada um de nós na fé. Mas como é o anúncio? O que nosso Senhor nos ensina quando devemos profetizar? Ele disse assim aos 12: primeiro,
Jesus, diz aí no Evangelho, logo no primeiro versículo, Jesus chamou os 12. Chamou, essa palavra, chamar, importantíssimo. Você também é chamado, porque você, meu irmão e minha irmã, é batizado, rei, sacerdote e profeta. O seu batismo te confere isso. Você é chamado também a dar aquilo que os outros profetizaram, que você acolheu, o evangelho da vida que você acolheu, também profetizar, anunciar aos outros, com a sua própria vida, a sua própria conduta, aquilo que te faz ser uma pessoa alegre, porque você está em comunhão com aquele que te chamou, Jesus Cristo. Jesus chama os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Mais uma vez, 2 a 2. Nós testemunhamos a mesma fé que professamos. E o que Jesus faz? Manda eles de qualquer jeito? Não. Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Por que Jesus dá esse poder sobre os espíritos impuros? Vamos lembrar o que recebemos no batismo. 2 coisas, não é? A filiação divina. Você é um filho e uma filha de Deus. Amado, querido. E depois, o Espírito Santo. É você que acredita, é você que vai anunciar, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a força maior que acaba, que expulsa os espíritos impuros, que não são santos. Por isso Jesus aqui no Evangelho diz assim, né? Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros, porque em mim, em você, é o Espírito Santo. Olha como Jesus pedagogicamente vai ensinando como se profetiza, como se vai a missão. Recomendações: não levem nada para o caminho. Nada é nada, zero, né? A não ser um cajado. O cajado é símbolo do pastor, do bispo, o báculo, o cajado. Nós seguimos ao pastor maior, Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, e os bispos são a imagem do Cristo bom pastor. Atentos à formação dos nossos bispos, ao magistério da igreja, o Papa e os bispos, magistério da igreja, é o que nós seguimos. A não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Poxa, então eu vou para a missão e vou, sim, experimentar que Deus se faz pleno em você e que você, nas suas necessidades, pode confiar plenamente naquele que te deu tudo. Isso é muito arriscar. O quanto nós arriscamos em Deus? Nós que temos medo de que falte isso, é natural. Pode faltar uma situação financeira, um alimento, pão. Pode faltar pagar uma conta, natural isso. E tomara que não falte, né? Porém, a dimensão que aqui está é perceber que a riqueza do anúncio é a maior segurança que nós temos. Quem te enviou também vai cuidar de você nas suas necessidades. Por isso, vai, eu te envio, seja profeta, confie em mim. Mandou que andassem
de sandálias. É claro, né? As sandálias representam pessoas que estão ali ativos, andando. Deus protege você. Deus protege os seus pés também. Mas não é só os pés, né? É todo o seu ser. É um símbolo muito bonito das sandálias, né? Tem até um filme que se chama, né, sobre São Pedro, As Sandálias do Pescador, né? São Pedro andava ali por toda parte de sandálias, proteção dos pés fisicamente, mas símbolo da proteção daquele que caminha segundo a vontade de Deus. Isso é muito bonito, esse símbolo também, né? Como você está caminhando? Quais são as suas sandálias, a sua confiança que você recebeu de Deus? Mas como está a sua caminhada para profetizar, para anunciar, né? Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando você entrar numa casa, fique ali. Às vezes a gente tem tanto medo de, quando vai anunciar a alguém a experiência que recebemos de Deus, nós queremos que aquilo seja instantâneo, rápido. Evangelizar de forma rápida não dá resultado. Não dá. É por isso que nós temos tanta dificuldade de ouvir uma catequese. Uma catequese, ela deve ser bem dada, com tempo, com voz clara, firme. Hoje em dia, você vê aí na televisão as pregações, né? Muitas vezes a pessoa vai lá e fala 2 horas. 2 horas. Aí você para bem no final. O que eu peguei? O que serviu? Às vezes nem 1% serviu. Que a pessoa quer ter o convencimento. E fala algo. Quem aguenta assim falar uma pregação? Olha, vocês não sei o que. Olha. É difícil. Não é? Isso, aquilo, não convence. O que convence é a mansidão e a segurança do pregador. Entendam isso, porque você escuta e assimila e traz para você, e fica e permanece, né? Nosso Senhor já disse: trabalhai pelo alimento que não perece. A palavra é alimento, e se ela chega de forma correta, você está bem alimentado, bem alimentado. Agora, se ela chega rápido, esqueça. Se não quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Esse gesto, né, que se faz de bater os pés. Aonde Deus não é aceito, não se deve levar nada deste lugar. Aonde Deus é ofendido, não se deve levar nada desse lugar. Se você foi e foi anunciar e não foi aceito, sacode a poeira, como se diz, né? Não leve nada de um lugar que não quis receber a palavra que santifica a tudo. Deixe, porque Deus é santo, Cristo é santo. Deixe, não olhe para trás, siga o caminho e vá para o próximo. E se te receberem, né? Se te receberem, fique na casa. Ficar para fazer o quê? Falar das maravilhas de Deus e de Jesus Cristo. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Aqui é o centro da pregação do profeta. Se eu não mudo de vida, se eu não me converto para a direção do próprio Deus, eu vou permanecer em mim mesmo. E é por isso que muitas vezes
nós experimentamos o fracasso da evangelização. Você pensou que fez, falou, preparou, foi lá, isso e aquilo, de repente a pessoa nem te deu conhecimento. E aquilo te frustra, ou não. Já experimentamos isso. Isso ocorre muito na família, com os filhos. Eu disse tanto em nome de Deus, em nome de Cristo para você, meu filho, minha filha, aí ó. Ou entrou e saiu. É um fracasso, né? Por que é um fracasso? Porque os pais são os primeiros catequistas dos filhos. Quando um pai, uma mãe profetiza no filho do amor de Deus e de Cristo e não é escutado, aquilo dói. Aquilo dói. Porque a opção não foi Deus, foi assim mesmo. Por isso se diz assim, ó, conversão. E quando a gente se vira, olha aqui, eu estou de frente do altar. Quando eu me viro, eu encontro a cruz. Eu me converto na cruz. E a nossa vida tem que ser sempre convertida àquele que deu a vida por nós na cruz e ressuscitou. Conversão tem que ser buscada dia a dia, vivida dia a dia, assimilada dia a dia. A nossa vida como cristãos e católicos tem que ter a dimensão do Evangelho, sempre, e os seus desafios. E terminando, meus irmãos, perceba, se uma pessoa recebe a pregação, ela vai reconhecer aqui, ó. Olha como começa a carta aos Efésios. Bendito seja Deus. A bênção. Reconhece que Deus é bênção, é o melhor, é o bem. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que lindo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. Qual é o Espírito de Deus? O Espírito Santo, que está no seu batismo, no meu batismo e no seu batismo. Meu irmão, minha irmã, você tem todas as bênçãos que são necessárias para a tua vida e para a tua salvação. Tua vida, as necessidades da tua vida e tua salvação. Essas duas coisas. Coloca isso dentro de si. O Espírito Santo está em você e quer te dar uma vida santa. Agora essa vida santa só ocorre em virtude da nossa união com Cristo. Com Cristo, união com Cristo. Não dá para ser cristão se não estarmos unidos ao Cristo. E é o que muitas pessoas hoje estão aí, eu sou bom, eu sou boa, eu sou isso. Quando vai se ver, está falando apenas de si próprio, e não de Deus, e não de Cristo. O que se faz? É apenas uma boa intenção, que vai servir para ela, mas que infelizmente arrasta muitas multidões por aí, não é verdade? Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Predestinação. Você acredita que Deus já tinha predestinação, preparado antes a vinda de Cristo para a tua salvação? Sim ou não? Sim. Sim, porque os profetas anunciaram isso. O Messias virá, e o Messias veio. Ele veio, e veio para salvar a você e a mim. Meu irmão, minha irmã, olha, confiemos. Deus fez tudo para que cada um de nós, através de Jesus,
de Jesus e nunca sem Jesus obtivéssemos a graça, a santidade e a vida eterna. Escutemos o Evangelho, vivamos o Evangelho. Aí a profecia se cumpre de maneira pessoal em nós, a partir e sempre com Jesus Cristo. Com Cristo, por Cristo e em Cristo, nunca fora desta realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.